Suas mãos tremiam enquanto observava o caos se desenrolar em torno da minha mesa de jantar cuidadosamente decorada. As luzes de Natal que eu passara horas pendurando agora lançavam sombras acusatórias sobre rostos que eu achava conhecer. Sobre rostos que mentiram para mim, me traíram, me destruíram. Você sabia? A voz do meu marido falhou. Seu rosto perdeu toda a cor enquanto ele encarava o homem parado na nossa porta. O homem que eu havia convidado. O homem cuja mera presença estava prestes a detonar uma bomba que destruiria tudo. Eu sorri. Não era um sorriso gentil. Era o sorriso de alguém que passou 6 semanas planejando aquele exato momento. 6 semanas engolindo veneno. 6 semanas fingindo que não sabia a verdade que estava me corroendo por dentro. Ah, querida, eu disse, com a voz doce como arsênico. Você disse para ser madura. Então eu sou. A mulher ao lado dele, sua preciosa ex, aquela que ele insistira que se juntasse à nossa família no Natal, ficou branca como a neve que caía lá fora. Sua mão perfeitamente cuidada voou até a boca. Ela sabia o que estava por vir. Ela sabia quem estava parado naquela porta. E foi aí que a gritaria de verdade começou. Mas estou me precipitando. Deixe-me levá-lo de volta ao ponto em que esse pesadelo realmente começou. De volta ao momento em que minha vida perfeita se revelou uma bela mentira. De volta a 3 meses atrás, quando eu ainda acreditava em finais felizes para sempre. De volta ao dia em que encontrei a mensagem. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. 15 de outubro. Lembro-me da data porque era nosso 7º aniversário de casamento. 7 anos de casamento com Nathan Evans, o homem que eu amava desde a faculdade. O homem que me prometeu a eternidade sob um céu estrelado no Lago Michigan. O homem que segurou minha mão durante 2 abortos espontâneos e jurou que um dia teríamos nossa família. 7 anos e eu ainda sentia frio na barriga quando ele entrava pela porta. Eu tinha passado o dia todo me preparando para o nosso jantar de aniversário. Seu prato favorito: cordeiro em crosta de ervas com batatas assadas e aspargos. Eu tinha comprado um vestido novo, verde esmeralda escuro, a cor que ele sempre dizia que fazia meus olhos parecerem jade. Eu acendi velas em toda a nossa casa de estilo artesanal nos subúrbios de Portland. Tudo era perfeito. Tudo era mentira. O telefone do Nathan vibrou no balcão da cozinha enquanto ele estava no chuveiro. Eu não era do tipo que bisbilhota. Nunca fui, mas algo no jeito como ele vibrava sem parar, insistente e urgente, me embrulhou o estômago. A tela se iluminou com mensagens de texto de um contato identificado como AV. Não consigo parar de pensar no último fim de semana. Quando posso te ver de novo? Você já contou a ela? Minhas mãos ficaram dormentes. A garrafa de vinho que eu segurava escorregou, mas eu a segurei antes que caísse. Meu coração batia forte contra as costelas como se estivesse tentando escapar do meu peito. Não podia ser o que parecia. Tinha que haver uma explicação. Desbloqueei o celular dele. Eu sabia a senha dele. Era o nosso aniversário de casamento. A ironia teria sido engraçada se eu não estivesse prestes a vomitar. As mensagens carregaram. Rolei a tela para cima, meus olhos percorrendo palavras que pareciam ácido na minha pele. Sinto falta das suas mãos em mim. Ela não te entende como eu. Nós pertencemos um ao outro. Sempre pertencemos. E a resposta de Nathan: eu sei. Estou trabalhando nisso. Ela está tão frágil desde o 2º aborto. Preciso cronometrar. Só tenha paciência. Você é quem eu quero. Você sempre foi a pessoa certa. O telefone escorregou das minhas mãos e caiu ruidosamente no balcão. Agarrei-me à borda do granito para não desabar. O quarto girou. As velas que eu acendera de repente pareceram zombar de mim. Seu brilho alegre, uma piada cruel. Voltei a navegar pelos contatos. Audrey Vance. Audrey, a ex-namorada dele da faculdade. Aquela com quem ele namorou por 3 anos antes de nos conhecermos. Aquela com quem ele me disse que ainda era amigo, mas que era completamente platônico. Aquela cujas postagens no Facebook ele ocasionalmente curtia, o que eu sempre desconsiderei como inofensivo. Rolei as mensagens. A conversa remontava a 6 meses. 6 meses de mensagens de texto tarde da noite, 6 meses de eu te amo, e sinto sua falta. 6 meses planejando um futuro juntos enquanto eu ficava em casa lamentando os filhos que não pude carregar, acreditando que meu marido estava no escritório trabalhando até tarde. Havia fotos. Eu não deveria tê-las aberto, mas não consegui me conter. Audrey de lingerie. Audrey no que parecia um quarto de hotel. Audrey sem roupa alguma.
Sua mensagem abaixo, esperando por você. E então eu vi uma foto deles juntos. O braço do Nathan em volta dela. Eles estavam em um restaurante. Reconheci o Riverside no centro. Eu tinha sugerido que fossemos lá para o nosso aniversário, mas o Nathan disse que estava cansado daquele lugar. Data na foto, 8 de outubro. Uma semana atrás. O chuveiro desligou. Ouvi Nathan cantarolando. Na verdade, cantarolando como se não tivesse a mínima preocupação no mundo. Como se não estivesse arrancando meu coração pedaço por pedaço. Coloquei o celular dele de volta exatamente onde estava. Minhas mãos estavam firmes agora. Algo frio se instalou sobre mim, congelando o pânico, a mágoa, a raiva. Não eliminando-os, apenas envolvendo-os em gelo, preservando-os para mais tarde. Quando Nathan entrou na cozinha, com a toalha na cintura e gotas de água nos ombros, ele sorriu para mim. O mesmo sorriso que me fez apaixonar por ele aos 19 anos. O mesmo sorriso que agora era uma arma. Tem algo com um cheiro incrível, disse ele, beijando minha bochecha. Seus lábios pareciam gelo na minha pele. Feliz aniversário, querida. Sorri de volta. Não sei como consegui, mas sorri. Feliz aniversário. Jantamos. Bebemos vinho. Ele me deu um colar, uma corrente de ouro simples com um pingente. Fiquei pensando se ele teria comprado algo melhor para Audrey. Fizemos amor naquela noite, e eu odiei cada segundo. Odiei a sensação das mãos dele em mim, mãos que a tocaram. Odiei as palavras de amor que ele sussurrou, palavras que não significavam nada. Mas eu não o deixei ver. Desempenhei o papel de esposa dedicada com perfeição, porque precisava de tempo para pensar, tempo para planejar, tempo para decidir o que fazer com a informação que estava queimando meu peito. Não o confrontei. Ainda não. Em vez disso, me tornei alguém que não reconheci. Virei uma espiã do meu próprio casamento. Nas 2 semanas seguintes, documentei tudo. Criei uma conta de e-mail secreta e enviei capturas de tela das conversas deles para mim mesma. Verifiquei nossos extratos de cartão de crédito e encontrei cobranças em hotéis, restaurantes e uma joalheria onde ele comprou para ela uma pulseira que custou o dobro do que ele havia gasto no meu colar de aniversário. Contratei um investigador particular. O nome dele era Liam. Um ex-detetive de polícia com olhos gentis e uma voz suave que não conseguia esconder a pena quando eu lhe disse o que precisava. Ele era caro, mas eu tinha meu próprio dinheiro. Eu trabalhava como designer gráfico em casa e vinha juntando minhas economias há anos. Liam acompanhou Nathan por uma semana. As evidências que ele reuniu foram completas e devastadoras. Fotos de Nathan e Audrey se encontrando em hotéis. Vídeos deles se beijando em estacionamentos. Registros de ligações que duravam horas. Sempre quando Nathan alegava estar em reuniões. Mas Liam encontrou algo mais, algo que mudou tudo. Ele me entregou uma pasta do outro lado da mesa do café onde nos encontramos com uma expressão séria. Senhora Evans, tem uma coisa que a senhora precisa ver. Dentro da pasta havia uma cópia impressa de uma publicação do Facebook. A publicação da Audrey no Facebook de 2 dias atrás. As configurações de privacidade estavam definidas para apenas amigos, o que explicava por que eu não tinha visto. Liam tinha seus próprios métodos. A publicação mostrava a foto de um anel de noivado de diamante no dedo de Audrey. A legenda dizia: ele finalmente pediu. Não acredito que vou me casar com minha melhor amiga. Para novos começos. Os comentários estavam cheios de parabéns, mas um em particular me fez gelar o sangue. Mal posso esperar para conhecê-lo. Leve-o para o jantar de ação de graças. Eleanor Vance, mãe de Audrey. Ela não sabia quem era o noivo, o que significava que Audrey não havia contado à família que estava noiva de um homem casado. Tem mais, disse Liam baixinho. Ele deslizou outro documento sobre a mesa. Eu investiguei os antecedentes de Audrey Vance. Ela não é apenas a ex-namorada do seu marido. Olhei para ele com a garganta apertada. O que você quer dizer? Ela é terapeuta familiar, especializada em aconselhamento matrimonial. Ele fez uma pausa, deixando a informação penetrar no seu cérebro. E ela já publicou artigos em vários periódicos sobre a ética dos relacionamentos profissionais. Ela construiu toda a sua carreira sendo especialista em relacionamentos saudáveis. A ironia foi tão brutal que quase me fez rir. Quase. E o homem de quem ela diz estar noiva, eu disse lentamente. Ela não pode contar para a família que é Nathan. Por quê? Porque ele ainda é casado com você, Liam concluiu. Então, ou ela está mentindo sobre o noivado, ou... Ele hesitou. Ou ela está planejando que ele me deixe, sussurrei. O cordeiro que eu tinha comido no almoço ameaçou voltar. A expressão de Liam se suavizou. Sinto muito, senhora Evans. Mas sim, é o que as evidências sugerem. Olhei para a foto do anel. Era lindo.
Aliança de platina, diamante lapidação esmeralda, provavelmente de 3 quilates. Nathan e eu estávamos economizando para a entrada de uma casa maior, com quartos suficientes para as crianças que planejávamos ter. Eu vinha guardando dinheiro de cada salário, sacrificando as coisas que eu queria porque nosso futuro era mais importante. Aparentemente, ele também estava economizando, só que não para o nosso futuro, mas para o dela. Só mais uma coisa, disse Liam. Ele parecia desconfortável agora, como se estivesse prestes a me desferir um golpe que sabia que me destruiria. Acompanhei os movimentos deles nos últimos 6 meses. Cruzei-os com o calendário que você me forneceu. Ele pegou uma linha do tempo. Meus olhos percorreram as datas e então eu vi. 15 de junho, o dia do meu segundo aborto espontâneo, o dia em que estive no hospital com hemorragia, apavorada de morrer. O dia em que Nathan disse que precisava se ausentar por algumas horas devido a uma emergência no trabalho. Liam circulou a data. Ao lado, havia uma foto com a data e hora marcadas como 14h47. Nathan e Audrey fazendo check-in em um hotel. Enquanto eu perdia nosso bebê, ele estava com ela. A cafeteria estava turva. Eu não conseguia respirar. Liam estava falando. Sua voz parecia distante, perguntando se eu estava bem, se eu precisava de água. Mas tudo o que eu conseguia ver era aquela data, 15 de junho. O pior dia da minha vida, e ele tinha escolhido passá-lo com ela. Senhora Evans. A mão de Liam estava no meu braço, gentil, mas firme. Respire. Apenas respire. Inspirei fundo uma vez. 2 vezes. O mundo lentamente voltou ao foco. Estou bem. Menti. Eu não estava bem. Nunca mais ficaria bem. Mas eu já estava cansada de chorar, cansada de me despedaçar. Algo duro e cortante estava se formando no meu peito, tomando o lugar do meu coração despedaçado. Obrigada, Liam, eu disse, com a voz firme. Era exatamente disso que eu precisava. Ele me estudou por um longo momento. O que você vai fazer? Juntei os documentos e os guardei cuidadosamente na pasta. Vou contratar um advogado. E então parei. Uma ideia se formando. Uma ideia terrível, mas perfeita. Então vou esperar. Esperar o quê? Sorri e aquilo soou errado no meu rosto, como se eu estivesse vestindo a pele de outra pessoa. Para o momento certo, 1 graus de novembro. Nathan chegou do trabalho com comida chinesa para a viagem e uma energia incomum. Ele estava nervoso. Eu podia ver isso na maneira como ele remexia nos recipientes, na maneira como evitava meu olhar. Sentamos à mesa de jantar. Ele pigarreou 3 vezes antes de falar. Então, eu queria falar com você sobre uma coisa. Ele começou a empurrar seu lomém com o garfo. Sobre o Natal. Tomei um gole d'água, observando por cima da borda do copo. O que tem? Bem, você sabe como costumamos ter um Natal tranquilo. Só nós dois e talvez sua irmã. Minha irmã Lily, que planejava vir este ano com o marido e os 2 filhos. Meus lindos sobrinhos, que eu adorava, tornaram a dor da minha própria ausência de filhos um pouco mais suportável. Sim, eu disse cuidadosamente. Nathan respirou fundo. Eu estava pensando que poderíamos fazer algo diferente este ano. Abrir nossa casa para mais pessoas. Torná-la mais inclusiva. Inclusivo, repeti. A palavra tinha gosto de cinza. Encontrei uma velha amiga da faculdade recentemente, continuou ele. E a mentira foi tão suave, tão ensaiada. Audrey Vance. Você se lembra dela, certo? Já a mencionei antes. Ah, eu me lembrava. Eu tinha uma pasta inteira dedicada a me lembrar dela. Vagamente eu disse. Bem, ela está passando por um momento difícil. A família dela está toda na costa leste, e ela não vai poder ir para lá este ano por causa do trabalho. Ela vai passar o Natal sozinha. Ele finalmente olhou para mim com um olhar suplicante. Achei que seria legal convidá-la para se juntar a nós. Sabe como é, para espalhar um pouco da alegria do feriado. Audácia. Uma audácia de tirar o fôlego. Ele me olhava como se eu fosse um problema a ser resolvido. Como se minha reação fosse o obstáculo entre ele e o que ele queria. E o que ele queria era que nós 2 estivéssemos à mesma mesa. Sua esposa e sua amante partindo o pão, celebrando o nascimento de Cristo. Eu poderia ter gritado. Poderia ter jogado a comida chinesa na cara dele. Poderia ter mostrado a pasta de evidências e o visto se contorcer. Mas não fiz porque tive uma ideia melhor. Uma ideia que vinha se formando desde o meu encontro com Liam. Uma ideia que exigia que Nathan acreditasse que estava conseguindo exatamente o que queria. Coloquei meu copo na mesa e cruzei as mãos. Ok. Nathan piscou. Ok. Sim. Se ela estiver sozinha no feriado, é claro que ela deveria se juntar a nós. Esse é o espírito do Natal, não é? Gentileza, generosidade. Sorri. Vou até cozinhar algo especial. O alívio em seu rosto era palpável.
Ele estendeu a mão por cima da mesa e apertou a minha. Obrigada, querida. Obrigada por ser tão compreensiva. É por isso que eu te amo. Você tem um coração tão grande. Retribuí o aperto, sem perder o sorriso. Claro, querida. Quero que você seja feliz. E eu falei sério. Eu queria que ele fosse feliz, até o momento em que o destruí. Depois do jantar, enquanto Nathan assistia TV, subi para o escritório em casa e abri meu laptop. Eu vinha pesquisando nas últimas semanas, investigando a vida da Audrey da mesma forma que ela investigava o meu casamento. Eu sabia onde ela trabalhava, no Centro de Bem-Estar Familiar, um prestigiado consultório de terapia no centro da cidade. Eu sabia onde ela morava, num apartamento no Pearl District, caro e moderno. Eu conhecia suas rotinas, sua cafeteria favorita, sua academia. E eu sabia de outra coisa, algo que descobri através de uma perseguição criativa nas redes sociais e de um perfil falso. Audrey estava noiva de fato, mas vinha mantendo o noivo em segredo. Nenhuma foto dele nas redes sociais. Nenhum nome mencionado, apenas aquele anel e vagas referências ao seu amor e ao seu futuro. Os comentários das amigas no post de noivado foram reveladores. Quando vamos conhecer esse homem misterioso? Garota, você está mantendo ele em segredo. Ele deve ser especial. Mal posso esperar pelo casamento. Será em Vermont, como você sempre planejou. Ela o estava escondendo, porque ele era meu. Mas o que Nathan e Audrey não sabiam, o que eles não podiam saber, era que eu tinha ido mais fundo. Muito mais fundo. Eu tinha encontrado a agenda da Audrey. Não a agenda física, mas a digital. Ela a sincronizou com o sistema de calendário do seu site profissional, que tinha uma segurança ridícula. Algumas tentativas de adivinhação nas perguntas de segurança. O nome de solteira da mãe dela era de domínio público. O nome do seu primeiro animal de estimação foi mencionado em uma postagem antiga do blog da faculdade. E eu estava dentro. Lá, marcado para 15 de novembro, estava um compromisso, jantar com a família. Apresentar T. Nem Nathan, nem N cruzei a data com os e-mails dela. Sim, eu também tinha lido esses. Acontece que pessoas que dão palestras sobre ética costumam ser péssimas em segurança cibernética. O e-mail era de alguém chamado Trevor Hastings. O assunto: ansioso para finalmente conhecer sua família. Abri, li e reli. E então comecei a rir. Trevor Hastings acreditava ser noivo de Audrey. Seus e-mails eram cheios de amor e entusiasmo sobre o futuro deles. Ele a pediu em casamento em agosto em Mount Hood. Ele era cirurgião pediátrico, transferido de Boston para Portland há 6 meses. Ele não tinha ideia de que a mulher que amava estava dormindo com outra pessoa. Audrey estava enganando os dois. Ela aceitou a proposta de Trevor, exibiu o anel que ele lhe dera, fez planos para apresentá-lo à sua família e durante todo o tempo dormia com Nathan, prometendo-lhe um futuro, tocando Nathan como um violino. Mas não consegui entender no começo. Depois, olhei as demonstrações financeiras que o Liam tinha fornecido. O Nathan ganhava bem como engenheiro de software sênior, mas não era salário de cirurgião. O Trevor provavelmente ganhava 4 ou 5 vezes o salário do Nathan. Audrey estava mantendo suas opções em aberto. Ou talvez ela fosse apenas uma sociopata que gostava do jogo. De qualquer forma, ela havia cometido um erro crítico. Ela havia me subestimado. Olhei o calendário. Faltavam 2 semanas para o dia 15 de novembro. O Natal seria 6 semanas depois. Abri um novo e-mail na minha conta anônima, aquela que criei especificamente para esse fim, e digitei: Caro Dr. Hastings, o senhor não me conhece, mas eu o conheço. Mais importante, conheço Audrey Vance, sua noiva. Estou escrevendo porque acredito que o senhor merece saber a verdade sobre a mulher com quem planeja se casar. Eu sei que este e-mail parece ser de uma pessoa maluca. Você provavelmente está prestes a apagá-lo. Mas antes, quero que você pergunte a Audrey sobre o Nathan Evans. Pergunte a ela quem ele é. Pergunte onde ela estava nos dias 8, 15 e 22 de outubro. Pergunte por que ela tem 2 reservas para o jantar de Natal. O senhor parece ser um bom homem, Dr. Hastings. Merece mais do que mentiras. Se quiser uma prova do que estou lhe dizendo, responda a este e-mail. Caso contrário, desejo-lhe sorte. Você vai precisar, amigo. Passei o cursor sobre enviar. Era isso. O ponto sem volta. Assim que eu enviasse, os dominós começariam a cair. Cliquei. O e-mail desapareceu no vazio digital. Recostei-me na cadeira com o coração disparado. Fase 1 concluída. Agora só me restava esperar. Trevor Hastings respondeu em 3 horas. Quem é? Como você conhece a Audrey? Que provas você tem? Eu tinha me preparado para isso. Passei dias me preparando.
Enviei capturas de telas selecionadas para um serviço seguro de compartilhamento de arquivos. Nada muito explícito. Eu não estava tentando traumatizar o homem, mas o suficiente para mostrar a verdade. Mensagens de texto entre Nathan e Audrey com data e hora, fotos deles juntos, os recibos do hotel. Enviei a ele o link com uma única linha. Sinto muito. Você merece algo melhor. Ele não respondeu de imediato. Imaginei-o abrindo os arquivos, seu mundo desmoronando como meus semanas atrás. Senti uma pontada de culpa. Ele era inocente em tudo aquilo, danos colaterais. Mas ele precisava saber. E mais do que isso, eu precisava que ele soubesse porque Trevor Hastings era a peça final do meu quebra-cabeça. 3 dias depois, outro e-mail. Eu a confrontei. Ela negou tudo. Disse que você é uma ex-namorada minha louca tentando causar problemas. Mas as fotos. Não sei no que acreditar. Quem é você? Por que está fazendo isso? Eu já esperava a negativa. Audrey era uma manipuladora profissional. Claro, ela tentou manipular ele. Respondi, não sou sua ex-namorada. Sou a esposa do Nathan Evans. Verifique os registros de casamento se não acredita em mim. Nathan Evans e eu nos casamos há 7 anos em Portland, Oregon. Ainda legalmente casados, ainda morando juntos, ainda dividindo a cama. Audrey está dormindo com meu marido há 6 meses e ela está planejando passar o Natal conosco, comigo, na minha casa, na minha mesa, comendo comida que eu preparo. Você e eu somos vítimas aqui, Dr. Hastings. Estamos sendo manipulados pelas mesmas duas pessoas. Mas ao contrário de você, não vou ficar sentado e deixar isso continuar. Meu marido convidou a Audrey para o nosso jantar de Natal. Ele me disse para ser madura. Ele acha que eu não sei. Ele acha que eu sou a esposa ingênua que sorri e serve café para a amante dele. Eis o que estou propondo. Você e eu damos a eles exatamente o que eles querem. Um belo jantar de Natal. Todos juntos, uma grande família feliz. Eles querem ter o bolo e comê-lo também. Vamos dar-lhes indigestão. Eles nunca esquecerão. Se você tem interesse em garantir que a verdade venha à tona, responda a este e-mail. Se não, eu entendo. Você pode apagar isso e tentar seguir com a sua vida. Mas eles não vencem. Não sem consequências. A escolha é sua. Enviei e esperei. Essa era a aposta. Trevor poderia ir até Audrey, mostrar os e-mails e avisá-la. Ele poderia me ignorar completamente. Ele poderia até ir à polícia, embora eu não tivesse feito nada ilegal. Ou ele poderia fazer o que eu esperava que ele fizesse. 2 dias se passaram. Depois, 3. Comecei a achar que tinha calculado mal, que Trevor Hastings escolheria o caminho de menor resistência, superaria suas perdas, terminaria com Audrey e seguiria em frente. Então, no 4º dia, meu telefone vibrou com uma nova notificação por e-mail. Estou dentro. Me diga o que você precisa que eu faça. Eu sorri. Não foi um sorriso simpático. O sorriso de uma mulher que encontrou seu cúmplice em busca de vingança. Respondi com os detalhes, a hora, o endereço, o que esperar. Disse a ele para fingir surpresa, para fingir estar devastado, para não esconder nada. Sua resposta foi curta. Confie em mim, não terei que atuar. As semanas que antecederam o Natal foram surreais. Eu as atravessei como uma atriz em uma peça, acertando minhas notas, recitando minhas falas. Tudo isso sabendo que o ato final seria um sucesso. Nathan mencionava Audrey constantemente, agora que achava que eu não me importava. Ele dizia coisas como, a Audrey recomendou este restaurante ótimo. Ou, a Audrey e eu adorávamos essa música na faculdade. Percebi que cada menção era um teste. Ele estava avaliando minha reação, vendo até onde conseguia se safar. Passei em todos os testes com louvor. Que legal, querida. Que bom que vocês se reconectaram. Estou ansiosa para conhecê-la. Essa última pergunta o fez parar. Estávamos na cozinha e ele picava legumes para um refogado. Sua faca parou na tábua de corte. Você já a conheceu antes, disse ele, cautelosamente. No churrasco de ex-alunos, alguns anos atrás. Lembra? Eu me lembrava. A Audrey estava lá com um namorado esquecível e mal falou comigo. Ela passou a maior parte do evento conversando com o Nathan, rindo das piadas dele, tocando o braço dele. Eu não dei a mínima importância na época. Achei que estava seguro o suficiente para não sentir ciúmes de uma ex-namorada. Meu Deus, como fui idiota. Sério, perguntei, enquanto colocava a louça na máquina de lavar louça. Não me lembro direito. Tinha tanta gente lá. Bem, você vai conhecê-la melhor no Natal, disse Nathan. Ele parecia satisfeito. Realmente satisfeito por sua esposa e amante se unirem em torno de um peru assado. Estou planejando uma bela refeição, eu disse. Peru, presunto e todos os acompanhamentos. Vai ser um Natal inesquecível.
Você é incrível, sabia? Ele veio por trás de mim e me abraçou pela cintura. Eu não senti nada, menos que nada. Seu toque era como ser abraçada por um estranho. Eu não mereço você. Não, concordei suavemente. Você não precisa. Ele riu, achando que eu estava brincando. Beijou meu pescoço e voltou a se concentrar nos vegetais. Eu me permiti um pequeno sorriso. No dia 15 de dezembro, Audrey mandou uma mensagem para Nathan. Eu sabia porque tinha clonado o celular dele. Sim, eu tinha aprendido a fazer isso. Havia tutoriais para tudo na internet, se você procurasse com atenção. Mal posso esperar pelo Natal. O que devo levar? Nathan, só você. Minha esposa está cuidando de tudo. Audrey, ela realmente está bem com isso? Não parece estranho para ela. Nathan, ela é uma santa. Confia em mim, completamente. Não desconfia de nada. Audrey, sortudo. Vou bancar a convidada perfeita e grata. E depois, você vem para minha casa, certo? Tenho um presente especial para você. Nathan, não perderia. Amo você. Audrey, mas eu te amo mais. Lia conversa no banheiro, sentada na beira da banheira, com as mãos tremendo de raiva. Ele estava planejando deixar o jantar de Natal para dormir com ela, trocar presentes enquanto eu lavava a louça e fingia que estava tudo bem. Encaminhei as capturas de tela para o Trevor. Ele respondeu imediatamente: vou destruí-las. Ainda não respondi. Espere pelo Natal. Vai valer a pena. Minha irmã Lily ligou naquela semana para falar sobre os planos de Natal. Eu vinha evitando as ligações dela, sabendo que ela perceberia algo na minha voz. Lily e eu éramos próximas, mais próximas do que a maioria das irmãs. Ela tinha sido meu porto seguro durante os abortos espontâneos. A única pessoa que conseguia me fazer rir mesmo nos dias mais sombrios. Ei, estranho, ela disse quando finalmente atendi. Eu estava começando a achar que você tinha morrido. Desculpe, eu disse, forçando a voz a ficar animada. O trabalho tem sido uma loucura. Ah, e como está o Nathan? Ele está bem. Ótimo. Ótimo, na verdade. Ah, você é um péssimo mentiroso. O que houve? Fechei os olhos. Queria contar a ela. Queria soluçar no telefone e desabafar, mas não conseguia. Ainda não. Lily ia querer consertar tudo, confrontar Nathan, me proteger, e isso estragaria tudo. Não tem nada de errado, eu disse. Só estou estressada com as festas de fim de ano. Na verdade, era sobre isso que eu queria falar com você. Mudança de planos para o Natal. Ah, ela pareceu decepcionada. Nós não vamos? Não, você vai. Mas o Nathan convidou um velho amigo da faculdade que vai vir sozinho. Então vai ser um grupo maior do que o planejado. Tudo bem. Quanto mais, melhor. Quem é o amigo? O nome dela é Audrey. Na verdade, ela é ex-namorada dele. Silêncio. Então, desculpe. O quê? Ele convidou a ex-namorada para o jantar de Natal. Não é bem assim, eu disse rapidamente. Ela é só uma amiga agora. Ele está passando por um momento difícil. Estamos sendo caridosos. Uhul! E você concorda com isso? Claro! Por que não estaria? Porque você é um ser humano com emoções normais. A voz de Lily era ríspida. Querida, isso é estranho. Você sabe disso, né? Está tudo bem, Lily. Eu prometo. Se você diz. Mas se essa mulher sair da linha, eu vou dizer uma coisa. Aviso justo. Dessa vez, sorri de verdade. Anotado. Até a véspera de Natal. Estaremos lá. E estou observando essa Audrey como um falcão. Depois que desligamos, fiquei sentada com o telefone na mão. A raiva protetora de Lily por mim havia quebrado algo no gelo que cercava meu coração. Por um momento me deixei sentir. A dor, a traição, a perda devastadora do homem que eu amava. Então, empurrei-o de volta para baixo. Haveria tempo para lamentar mais tarde. Naquele momento eu tinha trabalho a fazer. Abri meu documento de planejamento. Tudo estava se encaixando. Trevor chegaria às 18h30, meia hora depois do jantar. Eu havia dado a ele um código para a entrada lateral. Nossa casa tinha um sistema de fechadura inteligente que permitia códigos temporários. Ele entraria, seguindo o som das vozes até a sala de jantar. A expressão em seus rostos seria impagável. Mas a revelação foi só o começo. Eu tinha mais planejado, muito mais. Entrei em contato com uma advogada, a melhor advogada de divórcio de Portland, segundo sua reputação. O nome dela era Victoria Pierce e ela tinha uma taxa de sucesso de 98% em conseguir para seus clientes exatamente o que eles mereciam. Nossa consulta foi esclarecedora. O adultério não é considerado na lei de divórcio do Oregon como em alguns estados, ela explicou. Oregon é um estado onde o divórcio é sem culpa. No entanto, a infidelidade pode afetar a pensão alimentícia.
E se você puder provar que ele usou bens conjugais para o caso, e estes recibos de hotel e joias sugerem que sim, podemos apresentar um argumento convincente para que você receba uma parte maior dos bens conjugais. Não quero pensão alimentícia, eu disse a ela. Tenho minha própria renda. O que eu quero é a casa, e quero que ele pague pelo que fez. Vitória sorriu. Isso me lembrou do meu próprio sorriso ultimamente cortante e frio. Acho que podemos providenciar isso, principalmente se pudermos provar danos emocionais. O caso durante o seu aborto espontâneo, por exemplo. Um juiz consideraria isso particularmente flagrante. Saí do consultório dela com o adiantamento pago e os papéis do divórcio prontos para serem protocolados. Só esperava uma coisa, o jantar de Natal. Porque eu não queria apenas o divórcio. Eu queria testemunhas. Eu queria que todos soubessem o que Nathan e Audrey tinham feito. Eu queria que a vergonha deles fosse pública e permanente. Vitória me alertou. Tem certeza dessa abordagem? Vai ser doloroso para vocês dois. Até humilhante. Vocês podem simplesmente arquivar o caso discretamente e seguir em frente. Mas eu não queria seguir em frente em silêncio. Eu queria que eles sofressem como eu sofri. Queria que eles perdessem coisas como eu perdi coisas. Nathan havia roubado minha confiança, minha segurança, meus sonhos de ter uma família. Ele me fez duvidar de mim mesma, me fez sentir louca por estar frágil depois dos abortos espontâneos. Tudo isso enquanto ele me traía da pior maneira possível. Audrey construiu uma carreira ajudando pessoas a curar seus relacionamentos. Ela se posicionou como especialista em ética e confiança, mas ao mesmo tempo estava destruindo o casamento de outra pessoa, dormindo com o marido de outra. Ambos mereciam cair. Com força. No dia 23 de dezembro, 2 dias antes do Natal, fui ao supermercado e comprei tudo o que precisava para o jantar. A mulher no caixa comentou sobre minha compra. Grande comemoração de Natal? Perguntou ela, animada. Ah, sim, eu disse. Vai ser inesquecível. Naquela noite, Nathan chegou tarde em casa. Ele me deu um beijo na testa e disse que tinha ido à festa de despedida de um colega. A mentira veio tão facilmente para ele agora. Mais tarde, verifiquei o celular dele. Ele tinha estado no apartamento da Audrey. Eles transaram, pediram comida tailandesa e trocaram presentes de Natal antecipados. Ele a presenteara com uma viagem para Cabo no Ano Novo. Ela lhe dera um relógio caro com a inscrição, para o meu sempre e para sempre. O irônico é que eu tinha dado a ele o mesmo relógio de Natal. Um Rolex guardado por mais de um ano. Estava embrulhado debaixo da nossa árvore agora mesmo. Naquela noite, tirei meu presente de debaixo da árvore, desembrulhei-o cuidadosamente e substituí o relógio por outra coisa. Papéis de divórcio. Embrulhei-os novamente. Um lindo papel com fitas prateadas. Coloquei-os debaixo da árvore e fui dormir. Lily, seu marido James e seus filhos chegaram na véspera de Natal. Minha sobrinha Emma, de 7 anos, correu para os meus braços e meu sobrinho Lucas, de 5, me mostrou seu novo caminhão de brinquedo. Abracei-os e senti seu cheirinho de criança. Açúcar, shampoo e pura inocência. Tia, você está chorando? Emma perguntou, tocando minha bochecha. Lágrimas de felicidade, eu disse a ela. Estou tão feliz em ver você. Lily me observava com olhos preocupados por cima das cabeças das crianças. Ela me conhecia bem demais, mas não insistiu, apenas ajudou a carregar as malas e a acomodar as crianças no quarto de hóspedes. Naquela noite, tivemos um jantar tranquilo, só em família. Nathan foi atencioso e gentil, o anfitrião perfeito. Ele brincou com James sobre futebol. Jogou caminhões com Lucas. Elogiou o novo corte de cabelo de Lily. Ele era tão bom nisso, em fingir, em ser exatamente o que cada pessoa precisava que ele fosse. Isso me fez pensar se eu já o conhecia. Depois que as crianças foram para a cama, os adultos sentaram-se na sala de estar com vinho. As luzes da árvore de Natal brilhavam, lançando um brilho suave sobre tudo. Bing Crosby cantava nos alto-falantes. Parecia uma cena de um filme natalino. Então disse Lily, girando o vinho. Conte-nos sobre essa Audrey que vem amanhã. Nathan olhou para mim. Sorri, encorajador. Ela é uma velha amiga da faculdade, disse ele. Ela e eu namoramos por um tempo, mas isso foi há muito tempo. História antiga. Ela está passando por um momento difícil agora, problemas de família, e achei que seria legal incluí-la. Isso é muito generoso, disse James. Somos nós, eu disse, erguendo meu copo. Generosos até demais. Nathan brindou com o copo no meu, alheio à rispidez da minha voz. Lily, no entanto, percebeu. Seus olhos se estreitaram levemente. E você concorda com isso? Ela me perguntou diretamente. A ex do seu marido está no jantar de Natal. Por que não estaria? Perguntei.
Estou segura no meu casamento, não estou, querida? Com certeza, disse Nathan, passando o braço em volta de mim. Eu me inclinei para ele, interpretando o papel. Mas eu estava contando as horas. Menos de 24 horas para a apresentação da minha vida. Bem, estou ansiosa para conhecê-la, disse Lily, e havia algo em sua voz. Um aviso, talvez, ou uma promessa. Vai ser interessante. Ah, eu disse suavemente. Com certeza será isso. Naquela noite deitei-me na cama ao lado de Nathan, ouvindo-o respirar. Ele adormeceu facilmente, como sempre. Nenhuma culpa o atormentava. Nenhuma consciência o mantinha acordado. Eu, por outro lado, olhava para o teto. Pensei em todas as vésperas de Natal que passamos juntos. A primeira no nosso pequeno apartamento, tão pobre que mal podíamos comprar presentes, mas tão apaixonados que não importava. Aquela depois do primeiro aborto espontâneo. Nós duas em luto, abraçadas e prometendo que tentaríamos de novo. No ano passado, esperançosas novamente, falando sobre como no próximo Natal poderíamos ter um bebê para comemorar. Tudo aquilo tinha sido uma mentira. Ou pelo menos tinha se tornado uma. Talvez ele tivesse me amado um dia, de verdade. Mas em algum momento eu deixei de ser suficiente. Isso não estava certo. Não era sobre eu não ser o suficiente. Era sobre ele estar quebrado. Egoísta. Amanhã todos viriam. Amanhã a máscara cairia. Virei-me e finalmente adormeci. Meus sonhos eram cheios de vidros quebrados e vinho tinto se espalhando como sangue. Acordei às 6 horas. A adrenalina corria pelas minhas veias. Hoje era o dia. Tomei banho e me vesti com cuidado. Escolhi um vestido vermelho festivo, apropriado, mas também ousado. Pintura de guerra para a batalha que se aproximava. Eu me maquiei com muito cuidado. Se eu fosse arriscar minha vida, eu faria isso com uma boa aparência. Na cozinha, comecei a cozinhar. Peru no forno. Batatas descascadas e cozidas. Caçarola de vagem montada, presunto glaciado e pronto. Eu realizava as tarefas mecanicamente, com a memória muscular assumindo o controle enquanto minha mente corria para a noite. Lily desceu por volta das 8, atraída pelo cheiro de café e rolinhos de canela. Você acordou cedo, disse ela, servindo-se de uma xícara. Não consegui dormir. Fiquei muito animado, eu disse, e não era totalmente mentira. Ela me observou por cima da borda da caneca. Você me avisaria se algo estivesse errado, certo? Encontrei seus olhos. Claro, você parece diferente. Não consigo definir exatamente, mas você parece. Ela parou de falar, procurando a palavra. Como se eu fosse o quê? Como se você estivesse esperando por algo. A inteligente e perspicaz Lily, sempre enxergando demais. Só estou cansada, eu disse. As férias são estressantes. Ela não parecia convencida, mas as crianças desceram as escadas ruidosamente naquele momento, cheias de energia da manhã de Natal. E o momento passou. Abrimos os presentes. Emma ganhou a boneca que tanto implorava. Lucas ganhou um trenzinho. Lily e James trocaram presentes, sorrindo um para o outro com o carinho natural de um casamento sólido, do tipo que eu achava que tinha. Nathan me deu joias e brincos delicados e caros. Fiquei me perguntando se ele mesmo os havia escolhido ou se Audrey o havia ajudado a escolher. Agradeci, beijei sua bochecha e entreguei o presente. Abra depois, eu disse. Quando você tiver tempo para realmente apreciá-lo. Por que não agora? Ele perguntou, sacudindo a caixa. É pessoal, eu disse. Só para nós dois. Ele sorriu, pensando que era algo íntimo. Colocou-o de lado. Amanhã passou em um borrão de papel de embrulho e risadas. Tirei fotos, muitas delas. Emma e Lucas brincando com seus brinquedos. A família ao redor da árvore. Nathan sorrindo, tão feliz, tão desprevenido. Evidências, todas elas. Evidências dos tempos passados. Os últimos momentos antes de tudo mudar. O almoço foi casual. Sanduíches e sobras de torta. Depois, Lily me ajudou na cozinha enquanto James levava as crianças ao parque para gastar energia antes do grande jantar. A que horas Audrey vem? Perguntou Lily, cortando o aipo para o recheio. 5 horas, jantar às 6. E seremos só nós, Nathan e ela? Esse é o plano, eu disse. Uma mentira, mas necessária. Lily ficou em silêncio por um momento. Então, eu não gosto disso. Sei que já disse isso, mas realmente não gosto. Que tipo de mulher aceita um convite para passar o Natal com o ex-namorado e a esposa dele? Do tipo que não tem para onde ir? Sugeri. Ou o tipo que quer algo que não pode ter, retrucou Lily. Ela apontou a faca para mim. Estou de olho nela. Se ela sequer olhar para o Nathan de forma errada, vou denunciá-la. Lily, estou falando sério. Às vezes você é muito gentil, muito confiante. Mas eu não. Se ela soubesse. Se ela soubesse que eu não era mais legal nem confiável.
Que eu era algo completamente diferente agora. Algo frio, calculista e sedento por sangue. Deixe que eu cuido disso, eu disse. Por favor, confie em mim. Ela suspirou. Tudo bem, mas me reservo o direito de dizer que avisei se as coisas derem errado. Anotado, eu disse e me concentrei no peru. A tarde passou com uma lentidão angustiante. Arrumei a mesa com nossa melhor porcelana. O conjunto que minha avó nos dera de presente de casamento. Pratos brancos com detalhes dourados. Taças de cristal, talheres de prata que eu havia polido até brilharem. Coloquei 8 lugares. Nathan percebeu. 8? Perguntou. Somos só 6, certo? Você, eu, Lily, James, as crianças e Audrey. Eu sempre coloco um lugar extra, eu disse. Velha tradição para o caso de visitas inesperadas. Ele deu de ombros e voltou a assistir futebol. Às 4h30, verifiquei meu celular. Uma mensagem do Trevor. Estou a caminho. Estacionando aqui na rua. Vou esperar o sinal. Respondi 6h30. Não antes. E Trevor, obrigada. Não me agradeça ainda. Agradeça depois que eu os fizer pagar. Exatamente às 5h, a campainha tocou. Nathan se levantou de um pulo. Vi um lampejo de excitação em seu rosto antes que ele a transformasse em algo mais apropriado. Provavelmente a Audrey, disse ele casualmente. Eu atendo, eu disse. Caminhei até a porta lentamente, saboreando o momento. Era isso, o começo do fim. Abri a porta. Audrey Vance estava na minha varanda, e ela era linda. Eu já tinha visto fotos dela, é claro, mas pessoalmente ela era ainda mais impressionante. Alta, esguia, com cabelos escuros penteados em ondas perfeitas. Ela usava um suéter creme e uma calça jeans escura, casual, mas cara. Segurava uma garrafa de vinho e um buquê de flores. Oi, disse ela com um sorriso caloroso e experiente. Você deve ser a esposa do Nathan. Eu sou a Audrey. Muito obrigada por me receber. Observei cada detalhe. O brilho excessivo dos olhos dela, a atenção excessiva, a leve tensão nos ombros, o anel de noivado caro que ela havia deixado na mão esquerda. Talvez uma jogada de poder, ou um teste. Eu disse, dando um passo para o lado. Estamos tão felizes que você pôde se juntar a nós. Ela entrou em minha casa, trazendo consigo o ar frio e o aroma de perfume de grife. Nathan apareceu no corredor, e eu os observei se entreolharem. Foi breve, apenas um segundo, mas eu vi a saudade e a familiaridade, o segredo compartilhado. Meu sorriso não vacilou. Audrey, disse Nathan, aproximando-se para abraçá-la. Foi rápido e apropriado, mas vi a mão dele se demorar um pouco demais nas costas dela. Que bom que você veio. Obrigada novamente pelo convite, disse ela. Depois virou-se para mim. Sua casa é linda. Obrigada, eu disse. Deixe-me pegar seu casaco. Nathan, sirva um pouco de vinho para Audrey. Pendurei o casaco dela no armário. Cachemira cara, anotei, e a levei até a sala de estar, onde Lily e James estavam cuidando das crianças. Audrey, está é minha irmã Lily, seu marido James e seus filhos Emma e Lucas. Lily se levantou e eu a vi avaliando Audrey com um olhar crítico. Elas apertaram as mãos. Prazer em conhecê-la, disse Lily, em um tom educado mas tranquilo. Você também, disse Audrey. Seus filhos são adoráveis. A conversa fluiu. Audrey era boa nisso. Charmosa, envolvida, fazendo todas as perguntas certas. Ela elogiou as decorações. Admirou a árvore. Brincou um pouco com as crianças, que imediatamente se encantaram por ela. Nathan a observava com uma adoração mal disfarçada. Era repugnante. Às 18h, anunciei que o jantar estava pronto. Todos foram para a sala de jantar. Eu havia passado horas preparando tudo perfeitamente. Velas em castiçais de prata, folhagens dispostas no centro da mesa. A comida disposta como um banquete. Isso é incrível, disse Audrey, sentando-se. Nathan havia se posicionado ao lado dela, na minha frente. Lily estava à minha direita, com o olhar ainda atento e atento. Servimos a comida, passamos os pratos, servimos o vinho. Foi tudo tão civilizado, tão normal. Nathan ergueu o copo. Gostaria de fazer um brinde. À família, aos amigos, ao espírito natalino e à minha maravilhosa esposa que organizou tudo isso. Para sua esposa, ecoou Audrey, encontrando meus olhos. Havia um desafio ali. Ela estava gostando daquilo, gostando de sentar à minha mesa, comer a minha comida, tudo isso enquanto dormia com meu marido. Sorri de volta. Para novos começos, eu disse. Brindamos. Comemos. A comida estava perfeita. O peru suculento, os acompanhamentos saborosos, tudo no tempo certo. Então, Audrey, disse Lily, com a voz em tom de conversa. Nathan mencionou que você é terapeuta. Sou sim, disse Audrey. Sou especialista em aconselhamento matrimonial e familiar.
Que irônico, Lily murmurou alto o suficiente para eu ouvir. É um trabalho muito gratificante, continuou Audrey. Ajudo pessoas a lidar com dinâmicas de relacionamento difíceis, problemas de comunicação, problemas de confiança e infidelidade. A última palavra ficou no ar. Ela estava me provocando ou simplesmente não percebeu a ironia? Deve ser difícil lidar com a infidelidade, eu disse. Como terapeuta, quero dizer, ajudar as pessoas a reconstruir a confiança após uma traição. É sim, ela concordou. A confiança é a base de qualquer relacionamento. Uma vez quebrada, é muito difícil de consertar. E você acha que pode ser? Perguntei. Consertado? Ela refletiu. Às vezes, se ambas as partes estiverem comprometidas com a verdade, a traição costuma ser apenas um sintoma de problemas mais profundos. Às vezes, os relacionamentos terminam porque nunca foram feitos para durar. Eu disse. Que pensamento deprimente. Prefiro pensar nisso como algo realista, disse ela. Nathan observava nossa conversa nervosamente. Ele pressentia algo, mas não conseguia definir o que era. 6h25. 5 minutos. Meu celular estava no bolso. Eu tinha dado ao Trevor um código para a porta lateral. Avisei exatamente quando ele deveria chegar. Tudo o que eu precisava fazer era enviar a mensagem. Com licença, eu disse, levantando-me. Preciso ver a sobremesa. Fui até a cozinha, peguei meu celular e digitei. Agora. Enviei. Então, respirei fundo, alisei meu vestido e voltei para a sala de jantar com um sorriso. A sobremesa estará pronta em poucos minutos, eu disse. Mas primeiro tenho uma surpresa. Nathan olhou para cima curioso. Uma surpresa? Sim, eu disse. Sabe quando você disse que deveríamos ser mais inclusivos neste Natal? Torná-lo mais festivo? Sim, ele disse lentamente. Bem, segui seu conselho. Convidei outra pessoa para se juntar a nós, alguém que eu achei que deveria estar aqui. O garfo de Audrey parou a meio caminho da boca. Seus olhos encontraram os meus e pela primeira vez vi um lampejo de medo. Quem? Nathan começou. A porta lateral se abriu. Passos no corredor. Todos se viraram. Trevor Hastings entrou na sala de jantar. Era alto, bonito como cirurgiões costumam ser, elegante e profissional. Vestia um suéter escuro e calça jeans. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado ou não tivesse dormido. Ele olhou para Audrey. Olá, querida, disse ele, com a voz estranhamente calma. Surpresa! Audrey ficou branca. Ela ficou branca. O sangue sumiu do seu rosto tão completamente que pensei que ela fosse desmaiar. Trevor, ela sussurrou. O quê? O que você está fazendo aqui? O que estou fazendo aqui? Sua risada era fraca. Fui convidado pela esposa do seu amante. Nathan se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. O que está acontecendo? Sente-se, Nathan, eu disse baixinho. Estamos apenas começando. Quem é? Nathan perguntou, olhando entre Trevor e eu. Este, eu disse, é o Dr. Trevor Hastings, o noivo da Audrey. Ou você não sabia que ela estava noiva? A sala ficou em silêncio. O queixo de Lily caiu. James pareceu confuso. As crianças, felizmente, estavam na outra sala assistindo a um filme. Nathan se virou para Audrey. Noivo? Audrey balançava a cabeça. Não, não, é o Trevor. Do que ela está falando? Por que você está aqui? Não, disse Trevor, com a voz áspera. Não ouse mais mentir para mim. Eu vi as evidências. Eu li as mensagens. Eu sei sobre o Nathan. Eu sei de tudo. Mensagens, disse Nathan, seu rosto mudando de cor. Vermelho, branco e vermelho de novo. Audrey, do que ele está falando? Ah, você também não sabe. Trevor se virou para Nathan. Sua namorada aqui. Ela anda dormindo com nós dois. Você achou que era o único caso. Eu achei que era o noivo fiel dela. Acontece que nós dois somos idiotas. Isso não é verdade, disse Audrey, levantando-se. Sua voz era estridente. Trevor, não sei o que ela te disse, mas eu não contei nada a ele que ele não pudesse verificar por si mesmo, interrompi. As fotos de você e Nathan no Riverside e no Marriott, essas contam a história perfeitamente. Os olhos de Nathan se voltaram para mim. Você sabia. Ah, querida, eu disse com a voz melosa. Eu sei há meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Você sabia, Nathan repetiu com a voz vazia. Desde 15 de outubro, eu disse. Nosso aniversário. Lembra daquela noite em que você chegou em casa cheirando ao perfume dela? Encontrei as mensagens enquanto você estava no chuveiro. Lily se levantou. Desculpa. O quê? Nathan, você anda traindo a minha irmã. Lily, Nathan começou, mas ela o interrompeu. Lily apontou para Audrey. Com essa mulher que você convidou para o Natal em família. Não é. Eu posso explicar.
Nathan estava se debatendo, olhando entre todos nós. Ah, isso deve ser bom, disse Trevor, cruzando os braços. Por favor, Nathan, explique para todos nós como você está dormindo com a minha noiva há 6 meses. 6 meses? Perguntei, inclinando a cabeça. Trevor, querido, já faz mais tempo. As mensagens são de 6 meses atrás, mas eles estão se reconectando há pelo menos 1 ano. Não é mesmo, Nathan? Nathan parecia que ia vomitar. E Audrey continuei, virando-me para ela. Tenho que dizer que estou impressionada. Interpretar 2 homens ao mesmo tempo. Isso exige habilidade. O Trevor aqui ganha o quê? 4 vezes o salário do Nathan. Mas o Nathan te dá essa conexão emocional, essa história. Por que escolher quando você pode ter os 2? Você é louca, disse Audrey, mas sua voz tremeu. Sou mesmo? Vamos ver. Peguei meu celular. Eu documentei tudo. Mensagens de texto, fotos, recibos de hotel. O Nathan debitou tudo no nosso cartão de crédito conjunto, o que foi desleixado, mas acho que ele achou que eu era burra demais para perceber. Comecei a ler no meu celular. Ela não te entende como eu. Você é quem eu quero. Você sempre foi a pessoa certa. Mal posso esperar para que possamos ficar juntos abertamente. Pare, disse Nathan. Ah, estamos chegando na parte boa, eu disse. 15 de junho. Lembra dessa data, Nathan? Seu rosto me disse que sim. Para quem não sabe, eu disse, dirigindo-me à sala. 15 de junho foi o dia em que tive meu segundo aborto espontâneo. Eu estava no hospital com hemorragia, com medo de morrer, e o Nathan foi embora. Ele disse que tinha uma emergência no trabalho. Peguei a foto no meu celular e a mostrei. Estes são Nathan e Audrey. Fizemos o check-in no Marriott às 14h47. Enquanto eu estava perdendo nosso bebê, Lily engasgou. James xingou. Até Trevor pareceu chocado. O rosto de Nathan se contraiu. Não foi nada disso. Eu estava chateado. Você precisava transar com sua ex-namorada enquanto sua esposa estava no hospital. Terminei. Diga. Seja honesto pelo menos uma vez na sua vida miserável. Jesus Cristo, disse Lily. Ela se aproximou de mim, com a mão no meu ombro. Nathan olhou para mim. Olhou de verdade para mim e eu vi o momento em que ele percebeu que não me conhecia mais. Por quê? Perguntou. Por que você não disse nada? Por que passar por tudo isso? Porque eu disse, com a voz fria. Você precisava entender como é ser pego de surpresa, ter sua realidade destruída diante de testemunhas, ter todos com quem você se importa vendo você como você realmente é. Fui até a árvore de Natal, peguei o presente dele, voltei e entreguei a ele. Abra, eu disse. Eu não, abra. Com as mãos trêmulas, ele desembrulhou o presente. Os papéis do divórcio caíram sobre a mesa, espalhando-se entre os pratos. Feliz Natal, eu disse. Você está sendo servido. Audrey foi em direção à porta, mas Trevor bloqueou seu caminho. Onde você pensa que vai? Perguntou ele. Isso é loucura, ela disse. Vocês são todos loucos. Vou embora. Ainda não, eu disse. Ainda não terminamos. Olha, tem mais uma coisa. Peguei outro envelope. Este era endereçado ao Conselho de Conselheiros Profissionais Licenciados do Oregon. Isto, eu disse, é uma queixa formal contra Audrey Vance, LMFT, por violações éticas, especificamente por se envolver em comportamento que desacredita a profissão. Documentei seu caso com Nathan, incluindo datas, horários e locais. Também incluí depoimentos sobre como você usou seu conhecimento profissional para manipulá-lo, como aconselhou a esconder o relacionamento de sua frágil esposa. O rosto de Audrey ficou pálido. Agora você não pode, minha licença pode ser revogada, concluí. Ou, no mínimo, suspensa. Provavelmente deveria procurar uma nova carreira, Audrey. Talvez algo que não exija ética. Você? Audrey sibilou. Cuidado, disse Lily, dando um passo à frente. Você está falando com a minha irmã. A irmã cujo marido você anda transando. A irmã cuja hospitalização você usou como oportunidade para uma rapidinha. Trevor riu, cortante e amargo. E pensar que eu ia me casar com você. Meu Deus, como sou idiota. Trevor, por favor. Audrey se virou para ele, com as lágrimas começando a escorrer. Eu te amo. Ele não significa nada para mim. Foi um erro. Não, disse Trevor, levantando a mão. Simplesmente não. Já ouvi mentiras demais. Ele tirou o anel de noivado do bolso. Deve tê-lo tirado do apartamento dela e jogado na mesa. Ele quicou uma vez e caiu na molheira. Terminamos, disse ele. E antes de tentar salvar qualquer coisa, saiba que já liguei para sua mãe. Contei tudo a ela. Ela está muito decepcionada. Audrey fez um som de engasgo. Qual é a sensação? Perguntei a ela. Ter sua vida destruída diante de uma plateia?
Ter pessoas que você não consegue controlar sabendo todos os seus segredos? Ela não respondeu. Apenas pegou a bolsa e correu para a porta. Ouvimos a batida. O motor ligando, pneus cantando enquanto ela dirigia para longe. Trevor ficou parado ali por um momento, parecendo perdido. Desculpe, ele me disse. Sinto muito que você tenha passado por isso. Obrigada por vir, eu disse. Sei que não foi fácil. Ela mereceu, disse ele. Os dois mereceram. Ele olhou para Nathan, que ainda estava ali segurando os papéis do divórcio. Você é um covarde e um tolo. Espero que perceba o que perdeu. Então Trevor também foi embora, saindo com mais dignidade do que quando chegou. O que nos deixou Nathan e eu, e Lily e James, testemunhas da carnificina. Saia, eu disse baixinho para Nathan. Esta é a minha casa, ele disse, mas não havia nenhuma luta em sua voz. Esta é a minha casa, corrigi. Confira a escritura. Minha avó me deixou a entrada. A casa está em meu nome, e de acordo com os papéis do divórcio que você tem em mãos, vou ficar com ela, junto com metade de tudo, incluindo o que você gastou com a Audrey. Você não pode, tenho um advogado muito bom que diz que posso. E tenho provas de que você usou fundos conjugais para o seu caso, o que me dá vantagem. Você tem duas opções: assinar os papéis e concordar com os meus termos ou lutar comigo no tribunal e tornar tudo isso público. A escolha é sua. Nathan olhou ao redor da sala de jantar, para a comida na mesa, para a decoração, para a vida que havíamos construído. Eu nunca quis te machucar, disse ele. Mas você fez, eu disse. Você me arrasou. E nem teve a decência de me dizer a verdade. Você me fez de boba, a esposa ingênua que não sabia que o marido a estava traindo. Você me fez chorar nossos bebês sozinha enquanto você estava com ela. Minha voz falhou na última palavra. O gelo que me envolvia estava começando a se quebrar. Sinto muito, ele sussurrou. Desculpas não bastam, eu disse. Agora saia da minha casa. Ele parecia querer dizer mais, mas Lily se adiantou. Você ouviu? Sai daqui. James também se levantou, silencioso, mas imponente. Nathan estava em menor número, em menor manobra, e sabia disso. Ele pegou os papéis do divórcio, caminhou até o corredor e pegou o casaco. Já na porta, virou-se. Eu te amei, disse ele. Uma vez. Não acredito em você, eu disse. Acho que você não sabe o que é amor. A porta se fechou atrás dele. O som ecoou pela casa. E então, finalmente, eu desabei. Desabei em uma cadeira com as mãos cobrindo o rosto e chorei. Toda a dor que eu vinha guardando há meses veio à tona. Lily estava lá imediatamente, com os braços em volta de mim, me segurando enquanto eu desmoronava. Eu te peguei, ela sussurrou. Eu te peguei, mana. Você está segura agora. James desapareceu e eu o ouvi conversando com as crianças, mantendo-as ocupadas. O doce James, sempre sabendo o que fazer. Chorei até não ter mais nada. Até minha garganta doer, meus olhos incharem e meu peito doer com a força daquilo. Por fim, olhei para cima. Estou bem, eu disse. Você não vai, disse Lily gentilmente. Mas vai ficar. Olhei ao redor da sala de jantar. A linda mesa que eu havia posto, a comida que tinha esfriado, as taças de vinho, algumas vazias, outras cheias, a molheira com um anel de diamante brilhando. Que bagunça, eu disse. Concordou Lily. Mas você conseguiu. Você se defendeu. Você os fez encarar a verdade. Valeu a pena? Perguntei. Ou será que eu simplesmente destruí tudo por despeito? Lily ficou em silêncio por um momento. Então disse, o que te deixaram? Um marido que não te amava. Um casamento que era uma mentira, um futuro construído sobre traição. Você não destruiu nada que valesse a pena manter. Você apenas abriu caminho para algo melhor. Eu queria acreditar nela. Queria acreditar que aquela dor tinha um propósito. Que as cinzas da minha antiga vida nutririam algo novo. Mas naquele momento, sentado em meio aos destroços do jantar de Natal, eu me senti vazio. 15 de junho, aniversário do meu segundo aborto espontâneo, aniversário da pior traição do Nathan. Mas este ano significou algo diferente. Fiquei em frente ao espelho do banheiro do meu quarto principal recém-reformado, meu quarto agora, na minha casa, e mal reconheci a mulher que me olhava. Ela estava mais magra, mais perspicaz, de alguma forma. Seus olhos transmitiam algo que não tinham antes. Não exatamente dureza, mas uma espécie de clareza. A clareza que vem de ter suas ilusões queimadas. 6 meses desde aquele jantar de Natal. 6 meses desde que detonei minha vida e vi os pedaços se espalharem. As consequências foram brutais. Nathan assinou os papéis do divórcio em uma semana. Ele não tinha escolha. Victoria Pierce foi implacável. Ela catalogou cada despesa de hotel, cada jantar, cada joia que ele comprou para Audrey com o nosso dinheiro. No final, Nathan levou seu carro,
suas roupas e cerca de 30% dos nossos bens. Eu fiquei com a casa, as economias e minha dignidade. Ele tentou se desculpar algumas vezes naquelas primeiras semanas. E-mails longos que apaguei sem ler, mensagens de voz que apaguei. Ele apareceu em casa uma vez e eu chamei a polícia. Depois disso, toda a comunicação passou a ser feita por advogados. Ouvi de amigos em comum que ele tentou se reconciliar com Audrey depois que tudo explodiu. Aparentemente, ele apareceu no apartamento dela com flores e pedidos de desculpas, falando sobre como eles finalmente poderiam ficar juntos agora que tudo estava esclarecido. Ela bateu a porta na cara dele. Porque Audrey tinha seus próprios problemas. A queixa ética que eu havia registrado desencadeou uma investigação pelo Conselho de Licenciamento. Eles descobriram que ela estava conduzindo sessões de terapia enquanto mantinha um caso com um homem casado. Uma clara violação dos padrões éticos que ela havia jurado defender. Sua licença foi suspensa por 2 anos, e ela foi obrigada a se submeter a um treinamento próprio de terapia e ética antes de poder se candidatar novamente. Seu consultório faliu. O Centro de Bem-Estar Familiar demitiu-a imediatamente. Eles não podiam arcar com o escândalo. Sua reputação profissional, construída ao longo de uma década, foi destruída em questão de semanas. Ela havia deixado Portland. Ouvi dizer que ela havia voltado para Vermont, com o rabo entre as pernas, para morar com a mãe. A mulher que ficará tão decepcionada ao descobrir que a filha era uma mentirosa e destruidora de lares. Trevor entrou em contato comigo uma vez, cerca de um mês depois do Natal. Nos encontramos para um café, 2 soldados feridos comparando cicatrizes. Eu continuo querendo te odiar, ele disse, mexendo o expresso, por me arrastar para aquele pesadelo, mas não consigo. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Como você está? Perguntei. Ele deu de ombros. Alguns dias são melhores que outros. Eu a amava. Ou eu amava quem eu pensava que ela era. Acontece que essa pessoa nunca existiu. Eu entendia isso perfeitamente. E você? Ele perguntou. Algum arrependimento? Eu pensei nisso. Pensei mesmo. Não, eu disse finalmente. Eu me arrependo do casamento. Me arrependo de ter desperdiçado 7 anos com alguém que não me merecia. Mas o jantar, a exposição. Eles precisavam enfrentar as consequências. Pessoas assim só param quando alguém as obriga. Trevor assentiu. Se serve de alguma coisa, acho você incrivelmente corajosa. Corajoso ou louco? Talvez os dois. Ele sorriu. As melhores pessoas geralmente são. Nós nos separamos como amigos, pelo menos aliados, unidos pela experiência compartilhada de sermos traídos pela mesma mulher. Agora, 6 meses depois, eu ainda estava juntando os pedaços, mas também construindo algo novo. A casa estava diferente agora. Eu a redecorara, exorcizando a presença de Nathan cômodo por cômodo. O quarto que dividíamos agora era um santuário de tons suaves de cinza e azul, com móveis e roupas de cama novos que ele nunca havia tocado. O escritório dele tinha se tornado meu estúdio de arte. Eu tinha voltado a pintar, algo que havia abandonado anos atrás, porque Nathan sempre precisava de espaço para seu equipamento de jogos. Eu tinha parado de aceitar trabalhos freelance de design gráfico e aberto minha própria agência de design. Pequena, só eu e 2 funcionários até então, mas era minha, construída sob meus termos e estava prosperando. A terapia tinha sido essencial. Comecei a consultar a doutora Ellen Rodrigues. Sim, a ironia de consultar um conselheiro matrimonial depois de tudo não passou despercebida para mim. Apenas 2 semanas depois do Natal. Ela me ajudou a desembaraçar a confusão de emoções, o trauma da traição, a dor complicada de perder não apenas um marido, mas o futuro que eu imaginava. Você está de luto por uma morte, ela disse em uma de nossas primeiras sessões. A morte do seu casamento, sim, mas também a morte da sua confiança, da sua inocência, da sua crença na história que você contava a si mesma sobre a sua vida. Ela estava certa. Eu estava sofrendo, mas, lenta e dolorosamente, também estava me curando. Lily tinha sido meu porto seguro durante todo esse tempo. Ela ficou por uma semana depois do Natal, me ajudando a arrumar as coisas do Nathan, me abraçando quando eu chorava, me obrigando a comer quando a comida tinha gosto de cinza. Ela ligou todos os dias durante meses, só para saber como eu estava, para ter certeza de que eu estava bem. Estou tão orgulhosa de você, ela me disse na semana passada. O que você fez exigiu coragem. Muitas mulheres teriam simplesmente engolido, fingido que estava tudo bem, se deixado destruir em silêncio. Você não fez isso. Você reagiu. Eu lutei e venci. Mas a vitória às vezes parecia vazia, especialmente nos dias difíceis. Porque a verdade era que eu não queria ser uma guerreira.
Eu queria ser esposa, mãe, uma mulher com uma vida simples e feliz. Mas aquela vida tinha sido uma mentira. E esta vida confusa, dolorosa e real, era minha. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Meu estômago se contraiu. Às vezes, Nathan tentava me ligar de diferentes telefones, mas quando eu abria, não era dele. Oi, sei que é estranho, mas eu queria te agradecer. Meu nome é Jennifer. Eu estava namorando Nathan. Estava, é a palavra-chave. Ele nunca mencionou que tinha se divorciado recentemente até eu encontrar seu número nos contatos bloqueados dele e investigar um pouco. Quando confrontei, ele tentou mentir, mas eu encontrei os registros do divórcio. Só queria que você soubesse que me livrei de uma bala por causa da sua documentação. Obrigada pela coragem de documentar tudo. Fiquei olhando a mensagem por um longo momento. Então respondi: sinto muito que você tenha tido que lidar com ele, mas fico feliz que tenha descoberto antes que ele pudesse causar danos reais. Boa sorte! Certo, então Nathan já estava tentando reescrever a história, já procurando a próxima vítima. A ideia me deixou doente, mas também fortaleceu minha determinação. Eu tinha feito a coisa certa, a coisa pública, brutal e dolorosa, mas a coisa certa. Porque se eu tivesse me divorciado discretamente, se tivesse guardado os segredos dele, ele teria saído com a reputação intacta. Ele teria se retratado como vítima de um casamento fracassado. E Audrey teria continuado sua carreira aconselhando pessoas vulneráveis, sendo fundamentalmente desonesta. Em vez disso, ambas enfrentaram consequências reais. Não a justiça perfeita, a vida raramente oferecia isso, mas algo. Acerto de contas. Olhei para o calendário no meu celular. 15 de junho. Um ano atrás, eu estava no hospital perdendo um bebê enquanto meu marido estava com outra mulher. Foi o pior dia da minha vida. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi a tudo isso. Vesti-me e vesti roupas de corrida. Comecei a correr em fevereiro, precisando de uma válvula de escape para a raiva e a dor que ainda surgiam inesperadamente. Agora eu corria 8 quilômetros todas as manhãs, forçando meu corpo até minha mente ficar quieta. Enquanto amarrava meus sapatos, pensei na mulher que eu tinha sido um ano atrás. Ingênua, confiante, acreditando que amor e lealdade eram suficientes. Acreditando que se eu fosse boa o suficiente, paciente o suficiente, compreensiva o suficiente, tudo daria certo. Aquela mulher havia sumido, morta e enterrada sob os escombros daquele jantar de Natal. A mulher que eu era agora entendia que algumas pessoas não mereciam paciência, que ser madura em relação ao desrespeito era apenas mais uma forma de aceitar abusos, que às vezes a única resposta apropriada à traição era terra arrasada. Saí para a manhã de junho. O ar estava fresco e fresco, trazendo o perfume das rosas que eu havia plantado no jardim da frente. Minhas rosas, meu jardim, minha vida. Comecei a correr, meus pés encontrando ritmo no caminho familiar pela vizinhança. Enquanto corria, senti algo mudar dentro de mim. Não exatamente perdão, eu ainda não havia chegado lá, talvez nunca chegasse, mas algo como aceitação. Esta era a minha história agora. Não um conto de fadas que eu havia imaginado, mas algo mais complexo, mais real. Uma história de traição e sobrevivência, de destruição e reconstrução, de vingança e redenção. E ao contrário da história que Nathan e Audrey tentaram escrever, onde eu banquei a boba, o obstáculo, a mulher quebrada demais para perceber o que estava acontecendo debaixo do seu nariz, esta história era minha. Eu assumi o controle da narrativa. Eu escrevi o final. Ou talvez não o final. Talvez apenas o fim de um capítulo e o começo de outro. Meu celular vibrou de novo. Outra mensagem, dessa vez da Lily. Não se esqueçam do jantar hoje à noite na nossa casa. O James está fazendo churrasco. As crianças estão com saudades da tia Durona. Eu sorri. Tia Durona. Gostei do som disso. Respondi. Não perderia. Vou levar vinho. Faça com que seja algo bom. Estamos comemorando. Celebrando o quê? 6 meses divorciada. 6 meses sem aceitar desaforo. 6 meses sendo a mulher forte e independente que eu sempre soube que você era. Lágrimas brotaram em meus olhos, mas eram lágrimas boas. Lágrimas de gratidão. Corri mais rápido, me esforçando mais, sentindo meu coração disparar e meus pulmões queimarem. Sentindo-me vivo como não me sentia há anos. Porque essa era a graça da traição. Ela podia te destruir. Sim, poderia te reduzir a nada. Te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre si mesmo e sobre o mundo. Mas também pode transformá-lo em algo mais forte, algo inquebrável. Nathan achava que eu era frágil. Ele usou minha dor, minha vulnerabilidade, minha confiança como armas contra mim. Ele me subestimou completamente. O erro dele. Virei a esquina de volta para casa.
diminuindo o passo para caminhar enquanto me acalmava. Um carro estava estacionado na frente. Um sedã prateado que não reconheci. Minha guarda subiu imediatamente, mas então a porta do motorista se abriu e uma mulher saiu. Ela era jovem, talvez 25 anos, com cabelos ruivos e olhos nervosos. Ela estava parada ao lado do carro, claramente me esperando. Posso ajudar? Perguntei, cautelosa. Você é Catherine Evans? Ela perguntou. Quer dizer, Catherine, acho que não é mais Evans. Sou Catherine, eu disse cuidadosamente. Quem é você? Meu nome é Amy. Isso é tão estranho. Sou amiga da Jennifer, a mulher que te mandou mensagem hoje de manhã. Ok. Ela me contou o que o Nathan fez com você. O que ele fez com vocês duas, eu acho. E eu? Ela respirou fundo. Eu trabalho no Riverside, o restaurante no centro. Fui garçonete lá ano passado e via o Nathan entrar o tempo todo com uma mulher que não era você. Cheguei a atendê-las algumas vezes. Elas eram sempre tão íntimas, e eu me lembro de pensar em como era triste que ele estivesse obviamente me traindo. Meu coração estava batendo rápido novamente, mas não por causa da corrida. Eu não sabia o que fazer, continuou Amy. Eu não te conhecia, não sabia como te contar. E sinceramente achei que não era da minha conta. Mas aí a Jennifer me contou o que aconteceu, como você o expôs, e eu simplesmente... Ela pegou o celular. Tirei fotos deles juntos. Não sei porquê. Acho que uma parte de mim pensou que um dia alguém precisaria de provas. Eu as guardei. Ela estendeu o celular. Olhei para a tela. Lá estavam eles, Nathan e Audrey em uma cabine no Riverside, a mão dele cobrindo a dela sobre a mesa. Os dois rindo. A data, março de 2023. Mais de um ano atrás, meses antes de eu sequer pensar que o caso havia começado. Há mais, disse Amy calmamente, de datas diferentes. Posso te enviar se quiser. Só achei que você deveria saber, caso ele tente alegar que foram só 6 meses, ou que não foi nada sério, ou qualquer outra mentira que ele esteja contando agora. Olhei para aquela jovem, aquela estranha que carregava aquele segredo há mais de um ano, e agora o oferecia como um presente. Obrigada, eu disse, com a voz rouca. Você pode me enviar por e-mail? Ela fez isso, ali mesmo na rua. Meu celular vibrou repetidamente enquanto as imagens chegavam. Evidências, provas, munição. Se Nathan tentasse contestar o acordo de divórcio ou reescrever a história. Por que você está fazendo isso? Perguntei. M deu de ombros. Porque homens como ele se safam. Mentem, traem e passam para a próxima mulher, e ninguém os responsabiliza. Mas você responsabilizou. Você o responsabilizou. E eu queria ajudar a garantir que ele não conseguisse escapar disso. Ela voltou para o carro, mas antes de ir embora, abaixou o vidro. Você é meio que uma lenda, sabia? O que ele fez no Natal? Jennifer me contou a história toda. Está se espalhando. Mulheres conversando com mulheres, avisando umas às outras. Você provavelmente salvou muita gente de muita dor. Então ela se foi, deixando-me parado na calçada com meu telefone cheio de evidências e meu coração cheio de algo que parecia quase esperança. Entrei, tomei um banho e sentei-me diante do meu laptop. Abri um novo documento e fiquei olhando para a página em branco. Durante meses, as pessoas me perguntaram se eu escreveria sobre o ocorrido. Amigos, terapeutas, até mesmo um agente literário que, de alguma forma, ouviu a história em segunda mão e achou que daria um bom livro. Eu sempre disse não. Era muito doloroso, muito pessoal, muito cru. Mas parada ali na rua, ouvindo Amy me chamar de lenda, ouvindo que minha história estava sendo compartilhada, estava ajudando outras mulheres, talvez fosse a hora. Comecei a digitar. Meu marido disse: minha ex vai se juntar a nós para o jantar de Natal. Sejam maduras. Assenti. Claro. O que ele não sabia era que eu já tinha convidado o noivo dela também. A mesa de jantar se transformou em uma cena que ninguém na minha família jamais esqueceria. Esta é a história de como descobri a traição do meu marido, planejei minha vingança e retomei minha vida. As palavras fluíram de mim mais rápido do que eu conseguia digitar. Toda a história, desde encontrar as mensagens no nosso aniversário até o confronto no Natal e as consequências que ainda estavam se desenrolando. Escrevi por horas, parando apenas quando meus dedos doíam e meus olhos ardiam. Quando finalmente olhei para cima, o sol estava se pondo, pintando meu estúdio em tons de laranja e dourado. Eu escrevi 30 páginas. 30 páginas de verdade, dor, raiva e, finalmente, sobrevivência. Salvei o documento. Minha bela vingança. Rascunho 1. O alarme do meu celular tocou. Hora de me preparar para o jantar na casa da Lily. Fechei o laptop e me levantei me espreguiçando. Meu corpo doía de um jeito bom. A dor de ter eliminado algo tóxico. Enquanto me vestia, pensei no futuro.
O futuro real, não a fantasia a qual eu vinha me apegando no meu casamento. Eu ainda não sabia como seria esse futuro. Talvez eu terminasse o livro. Talvez eu conhecesse alguém novo algum dia. Alguém que realmente merecesse minha confiança. Talvez eu continuasse solteira, construísse um império e me tornasse a tia excêntrica que mimava os filhos da Lily. Tudo o que eu sabia era que seria honesto. Peguei minhas chaves e a garrafa de vinho cara que havia comprado para aquela noite. Uma verdadeira comemoração. E fui em direção à porta. Ao trancar tudo, olhei para a casa. Minha casa, meu santuário, meu recomeço. Na varanda parei, respirei fundo e sorri. Não era o sorriso da mulher que eu tinha sido, suave, confiante e ingênua. Era o sorriso da mulher que eu tinha me tornado, afiada, forte e inquebrável. O sorriso de uma mulher que foi traída, que desmoronou, que rastejou pelo inferno e que saiu do outro lado forjada no fogo. Entrei no meu carro e dirigi em direção à casa da minha irmã, em direção ao riso, à família e ao amor que era real e verdadeiro. O sol se pôs atrás de mim, e à minha frente o céu já escurecia, as estrelas começavam a emergir. Atrás de mim o passado. À minha frente, o desconhecido. E pela primeira vez em um ano, eu não tinha medo. Eu estava pronto. O livro chegou à lista de mais vendidos 3 semanas após a publicação. Minha bela vingança. Como expus o caso do meu marido e recuperei minha vida. Repercutiu nos leitores de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Milhares de mulheres me escreveram, compartilhando suas próprias histórias de traição, agradecendo-me por dar a elas a coragem de se defenderem. Fiz entrevistas, podcasts, um serviço de streaming adquiriu os direitos de uma minissérie. E apesar de tudo isso, continuei construindo minha vida. A agência de design expandiu. Contratei mais 5 funcionários. Comprei uma casa de férias no litoral. Viajei. Paris, Tóquio, Barcelona. Todos os lugares que Nathan sempre disse que iríamos um dia. Fui sozinho, e foi glorioso. Nathan tentou me processar por difamação quando o livro foi lançado. O advogado dele enviou uma carta de cessação e desistência alegando que eu havia prejudicado sua reputação. Vitória Pierce riu quando lhe mostrei a carta. Tudo no livro é verdadeiro e documentado, disse ela. A verdade é uma defesa absoluta. Deixe-o processar. Nós o enterraremos. Ele não processou. A carta era um discurso bombástico. Uma última tentativa desesperada de controlar a narrativa. Ele não conseguiu. A verdade havia sido revelada e me libertado. Quanto a Audrey, ouvi dizer que ela havia se mudado para uma pequena cidade em Vermont e estava trabalhando como recepcionista em um consultório odontológico. Sua licença para terapia havia sido revogada permanentemente após uma segunda violação ética vir à tona. Aparentemente, eu não fui a primeira família que ela ajudou a destruir. Não senti prazer com a queda dela. Eu me vinguei, expressei meu ponto de vista. Depois disso, ela se tornou apenas um conto de advertência, um lembrete de que ações têm consequências. Trevor entrou em contato comigo quando o livro foi lançado. Ele tinha lido e queria me agradecer por mudar o nome dele e ser justo com ele na narrativa. Você poderia ter me feito parecer um idiota, escreveu ele, mas me tratou com respeito. Agradeço por isso. Nos tornamos amigos de verdade ao longo do ano, criando laços por meio da experiência compartilhada e da cura mútua. Ele começou a namorar uma nova pessoa, uma enfermeira do hospital, gentil e genuína, nada parecida com a Audrey. Eles pareciam felizes. Eu fiquei no meu estúdio olhando para a tela à minha frente. Eu tinha começado a pintar novamente. Pintando de verdade e não apenas brincando. Esta obra era abstrata. Toda em tons de vermelho, preto e linhas brancas nítidas. Dor, raiva e sobrevivência, tudo misturado. Meu telefone tocou. Lily. Oi, mana, ela disse quando atendi. O que você vai fazer no Natal este ano? Natal? A palavra não doía mais. Não me fazia pensar em taças de vinho quebradas, confrontos e o fim de tudo. Agora significava apenas família. Família de verdade. Igual ao ano passado, eu disse. Um jantarzinho. Vocês, eu, talvez alguns amigos. Perfeito. As crianças já estão perguntando se você vai fazer aquele bolo de chocolate de novo. Obviamente. Conversamos por mais alguns minutos fazendo planos, rindo à toa. Uma conversa normal e linda entre irmãs. Depois que desligamos, olhei pela janela para a neve começando a cair. Dezembro em Portland, a cidade se transformando em algo limpo, branco e novo. Um ano atrás, eu tinha queimado minha vida em uma mesa de jantar de Natal. Eu tinha destruído meu casamento, exposto 2 mentirosos e caminhado pelo fogo para chegar à verdade. E agora, um ano depois, eu estava em pé sobre as cinzas, olhando para o que eu havia construído a partir das ruínas. Era lindo.
Não a beleza da inocência ou da ingenuidade, mas a beleza da sobrevivência, da força conquistada através do sofrimento, de uma vida reconstruída sobre um alicerce de verdade em vez de mentiras. Peguei meu pincel e dei mais uma pincelada na tela. Uma linha dourada cortando a escuridão. Esperança, conquistada com muito esforço e real. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Obrigada pelo seu livro. Encontrei mensagens no celular do meu marido ontem à noite. Eu ia fingir que não vi, mas aí me lembrei da sua história. Vou confrontá-lo hoje à noite. Me desejem sorte. Eu respondi: você não precisa de sorte. Você precisa de coragem, e você já tem isso. Você consegue. E se precisar de ajuda, peça ajuda. Você não está sozinho. Porque essa era a essência de sobreviver à traição. Ela te conectava a todas as outras pessoas que trilharam esse caminho. Criava uma rede de guerreiros. Todos nós com cicatrizes. Mas de pé. Larguei o celular e olhei para minha pintura. Mas a minha vida. Natan tentou me destruir, mentiu para mim, me traiu, usou minha dor e meu amor como armas contra mim. Mas eu sobrevivi. Mais do que sobrevivi, eu prosperei. E essa foi a melhor vingança de todas. Não um confronto no Natal, por mais satisfatório que tenha sido. Não um acordo de divórcio, por mais justo que tenha sido. Nem mesmo o livro, por mais bem-sucedido que tenha sido. A melhor vingança foi esta. Viver bem, ser feliz, construir algo real e belo a partir dos destroços do que ele destruiu. Eu estava inteira novamente. Diferente de antes. Marcada, mas mais forte, mais sábia, mais corajosa. E eu mesma tinha superado tudo. Sorri. Aquele sorriso que era meu agora, merecido e real, e voltei-me para minha tela. Eu tinha trabalho a fazer, uma vida a viver, um futuro a criar. E desta vez eu estava escrevendo a história sozinha. Chega de mentiras bonitas, apenas verdades belas, brutais e honestas. E foi o suficiente. Foi mais do que suficiente. Quem é tudo?